Boa noite. Não sei se já estão chegando, se estão conectando. Boa noite, Ana Carolina, primeira a entrar, muito bom. Boa noite a todos, vamos entrando. 9h em ponto no Rio de Janeiro. Muito bom ter vocês novamente. Vamos falar de um tema muito interessante, muito necessário. Vai mexer com muitos pais hoje em dia, porque de fato é uma preocupação no momento atual saber quem são os amigos dos meus filhos. Mas para isso vamos deixar entrar um pouquinho mais as pessoas. Fazia tempo já que eu não fazia uma live sozinho. Todo mundo já sabe que eu pessoalmente me sinto mais à vontade fazendo uma live sozinho, porque eu posso expor o meu pensamento com mais tranquilidade, sem grandes expressões, tenho mais tempo. Quando é a 2 ou a 3, então sempre temos que compartilhar as ideias. Obviamente também aprendemos muito mais quando é compartilhada, mas quando estou sozinho, eu pessoalmente me sinto mais à vontade. Bom, então acho que todo mundo já foi entrando, fico feliz com a presença, agradeço mais uma vez, vocês estarem aqui comigo. E vamos então falar do nosso tema de hoje, Quem são os amigos dos meus filhos? Não sei se vocês repararam no título, eu coloquei entre aspas, amigos. Quem são os amigos? Porque efetivamente, muitas vezes, os nossos filhos podem achar que têm amigos e na verdade têm inimigos, bons inimigos, porque aqui, obviamente, todo adolescente é meio ingênuo muitas vezes e não sabe que o colega que lhe acompanha em algum programa, em alguma festa, em alguma viagem, até num próprio estudo da escola, não sabe que por trás daquele colega há um inimigo. Então, é importante que hoje, os senhores pais que estão escutando, ou vão escutar depois, saibam como formar os filhos nesse aspecto tão importante que é formar os filhos a que saibam fazer bons amigos. Eu penso que atualmente o primeiro desafio dos pais é fazer com que os filhos tenham amigos. Parece meio bobo falar isto, mas não é. Antigamente as pessoas tinham muito mais amigos do que atualmente, isso não tem a menor dúvida. Está certo que as inseguranças aumentaram, está certo que as concorrências eletrônicas aumentaram, mas isso não é o motivo principal, não. Querem saber qual é o motivo principal de hoje um adolescente ter poucos amigos? Tem a ver com o egoísmo social do momento, com a imaturidade do momento. Isso tudo a gente já conversou em outras vezes, não vamos aqui aprofundar, porque é que o jovem ainda é muito imaturo. Mas uma primeira preocupação ao falar da amizade hoje, e não vai ser o nosso tema, é que os filhos tenham amigos. Nós vamos supor então, nesse nosso primeiro ponto aqui da nossa live, supondo que todo mundo já tem amigos, ou pelo menos já tem alguns amigos, todo pai que se preze, ele tem realmente essa preocupação. Afinal, quem são os amigos dos meus filhos? Como é que eu posso saber se os amigos que os meus filhos andam são amigos bons? Como é que eu posso saber que eles não vão me prejudicar como pai na minha formação, na minha educação? Será que não vão ser concorrentes? Então, a primeira ideia forte, primeira ideia mãe, eu chamaria assim o ponto zero da nossa live, é a seguinte, senhores pais, atenção. Os amigos dos meus filhos serão um reflexo dos valores que nós
passarmos para eles durante todo o processo de educação, mas principalmente na época da adolescência. É nesse momento, a partir dos 10, 12 anos, que o que você influenciar de forma ativa, consciente, nesses valores, é que vai determinar se os seus filhos vão fazer boas ou más amizades. Se eu educar os meus filhos nos verdadeiros valores, o que são valores? São ideias, sentimentos, princípios que me movem, que me empurram a buscar o bem verdadeiro, a felicidade verdadeira. Então, se eu educo os meus filhos nos verdadeiros valores e nas virtudes, o que são as virtudes? São o que facilitam a conquista desses bens, dos bens verdadeiros. Então, se eu educo os meus filhos nos verdadeiros valores e nas verdadeiras virtudes, eles vão estar preparados para fazer bons amigos, para terem a percepção de qual é a pessoa que vale a pena fazer amizade e qual é a pessoa que não vale a pena fazer amizade. Às vezes me perguntam, como é que eu posso controlar as amizades dos meus filhos? E eu gosto de responder assim, da seguinte maneira: você acha que você pode controlar aquilo que é um mistério? A amizade tem muito de mistério. Como é que eu faço amizade? Não sei. As amizades aparecem no meu caminhar. Umas dão certo, outras não dão certo. Engraçado isso, né? Já vamos explorar melhor esse conceito. Mas eu gosto de dizer para os senhores pais, vocês acham que dá para controlar as amizades dos seus filhos assim, à distância? É a mesma coisa que a gente tem essa preocupação. Como é que eu posso controlar o celular do meu filho? Ponho filtros, pois controlo via aplicativos de pais. A gente já falou isso no outro dia, numa dessas lives, quando a gente falou das telas, vocês lembram? Eu sempre gosto de dizer que esses aplicativos e essas telas servem para controlar os 30% do celular do filho, mas 70% tem muito mais a ver com a liberdade interior que você formou no seu filho. Pois exatamente é o mesmo processo em relação às amizades. O seu filho terá bons amigos se você conseguiu formar neles aqueles valores, aquelas virtudes que de alguma maneira vão formatando o coração do seu filho, de maneira que ele vai tendo uma percepção do que vale e do que não vale nos outros. Você conhece um princípio filosófico bem famoso, bem antigo? Chutaria que é dos gregos, mas eu não sei qual é a fonte. Diz assim: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Diz-me com quem andas, quem são os teus amigos, e eu te direi como tu és por dentro. Eu consigo saber como é que o meu filho está em valores, qual é o coração do meu filho, olhando simplesmente os seus amigos. Como é que ele escolhe os amigos, como é que ele se junta aos amigos. A forma de eu saber como é que está o coração do meu filho não é pelo celular que ele usa, pelo cabelo que ele usa, pela roupa que ele usa, pelo comportamento que ele usa. Não, isso são elementos externos importantes, mas não são os mais importantes. O mais importante é saber com quem ele anda. Diz-me com quem andas e eu te direi quem é. Se o seu filho anda com pessoas fracas, aquelas pessoas que você fala assim, pois saiba, desculpe falar assim, com toda a sinceridade, seu filho é uma pessoa fraca. Se o seu filho anda com pessoas estudiosas, gosta de estudar bastante, acompanha muito bem os seus estudos na escola, tem ideais altos, tem metas elevadas, quer
prestar faculdade difícil de entrar, quer já empreender algum negócio. Se o seu filho está nessa vibe, é porque ele anda com pessoas estudiosas. Há uma relação, sabe, inequívoca. Se o seu filho gosta de pessoas generosas, sabe, aquelas pessoas que são dedicadas, que dedicam tempo, dinheiro, é porque ele já é uma pessoa generosa. Então, repare, né? A gente escolhe os amigos na medida em que o nosso coração se identifica com os valores das pessoas que estão à nossa volta num primeiro momento. Inicialmente somos colegas, né? Inicialmente a gente tem ali alguma coisa que tem em comum, algum laço, algum gosto, algum hobby, mas quantas experiências de colegas que nós tivemos na escola, na rua, no inglês, que depois não deram a química, não grudaram. Não foi só um aspecto afetivo, não, é que havia ali algum valor que a gente achou estranho, havia alguma coisa ali que nos repugnava. Posso contar uma história pessoal? Eu não gosto de contar muitas histórias pessoais, porque não é de bom calão, mas eu gostaria de trazer essa experiência pessoal para exemplificar o que eu estou querendo transmitir. Eu já contei algumas lives aqui, que eu sou de Lisboa, de Portugal, vivi em Lisboa até os 13 anos, depois vim para o Brasil por diversos motivos, e onde eu morava era tipo de um condomínio lá nos bairros dos Olivais Sul de Lisboa. Na época os condomínios não eram fechados, mas poderíamos se comparar a um condomínio. Era um monte de casas mais ou menos parecidas, então eu tive a imensa felicidade de, ao nascer e vir ao mundo, ter na minha rua 30 garotos da minha idade. Sabe? Desde que eu sou gente, eu brincava na rua com 30 jovens mais ou menos da minha idade, uns um pouco mais velhos, um pouco mais novos, mas futebol lá não faltava. Carrinho de rolemã não faltava. Campeonato de pipa, campeonato de bolinha de gude, que lá chama berlindes, não faltava. Mas olha que interessante. Hoje eu estava preparando a live e me lembrei desse fenômeno. Dos 30 amigos, 10 a gente não andava muito não. Só jogava bola. Era só colega. Amigo? Não era. Por quê? Pelos valores. Então a minha mãe me ensinou alguma vez a escolher os amigos? Ela ia lá na rua e falava, aquele não, aquele sim. Nunca, jamais. O que ela fazia era em casa, me formando nos valores e nas virtudes. Ela me vacinava para o bem, para a verdade, para a beleza. Então a minha percepção das pessoas que valiam era suficiente para depois, na hora que eu estou lá com os 30 amigos, escolher os 20 que valiam a pena e não os 10 que não valiam a pena. Você sabe que depois que passa o tempo, a gente sabe a história de todos eles, a gente continua amigo e tal, e de fato aquela percepção depois confirmava a realidade. Depois as pessoas não passavam na faculdade, depois as pessoas não casavam, depois ficavam com problemas, algumas já morreram, alguns já se suicidaram, enfim, é uma coisa assim triste saber que aqueles 10 realmente o itinerário deles não foi muito bom. Então a nossa percepção estava correta. Então quer que você saiba que não são, portanto, os pais que vão determinar a escolha dos amigos dos seus filhos. Não, são os pais que vão, sim, ensinar valores e virtudes para os seus filhos, de maneira que eles depois, na sua autonomia própria, de uma pessoa que tem personalidade, que tem racionalidade, que tem bom senso, vai saber escolher as pessoas que estão à sua volta, que são pessoas corretas. Outro exemplo da minha infância, dessa época, veja só como isso tem a ver. Eu lembro que umas férias, quando eu tinha 13 anos, um pouquinho antes de vir para o Brasil, férias, beleza, mês de junho, lá as férias são em junho, o verão começa em junho, e aí a minha mãe, olha o que ela fez, ela me levou num camping, com mais uns 5 ou 6 amigos meus da rua, e nos soltou lá e falou assim, daqui a uma semana eu venho pegar vocês, só nós num camping. Eu falei, caramba, como é que a minha mãe fazia um negócio desse? Porque ela confiava na nossa capacidade de discernimento do bem e do mal.
Então é isso que nós temos que captar logo no começo, né? Queremos ter bons amigos, queremos que os nossos filhos tenham bons amigos. Então invista agora, quando seus filhos estão na adolescência, nessa, vamos dizer assim, imunidade ética. Deixe eles prontos para a percepção do bem e do mal, do certo e errado. Dessa maneira você nunca vai se arrepender e seus filhos nunca vão lhe dar grandes problemas. Terão os problemas normais de qualquer adolescente, mas nada que afeta a sua existência e a sua felicidade. Então, dentro dessa introdução, que eu achei bastante importante, agora a gente vai aprofundar um pouco mais no tema principal que eu quero trazer hoje, que eu já vou dizer qual é. Mas, para isso, eu vou trazer uma definição de amizade, porque eu sou um homem de definições, vocês já perceberam nas minhas lives. Eu não gosto de ficar viajando na maionese, eu gosto de me conduzir em definições, em princípios, que de alguma maneira nos norteiem na hora que a gente tem que discernir, na hora que tem que aconselhar, na hora que tem que educar. Primeiro vocês percebem nos meus stories que eu sempre gosto de fazer respostas longas, porque eu quero ajudar de fato as pessoas a pensar. Não pode ser uma coisa sentimental, uma coisa assim, água com açúcar, não. Eu quero uma coisa mais substancial, mais consistente. Então, você sabe que em São Paulo, quando eu morei lá naquela época, que eu tinha um hotel fazenda, lembra que já contei aqui algumas vezes, antes de entrar direto na educação, eu tinha um grupo de jovens, adolescentes, no bairro de Alphaville, em São Paulo, um bairro nobre, pouco Barra da Tijuca aqui, no Rio de Janeiro, onde eu montei um grupo longo de adolescentes. Eu ia toda semana lá dar uma palestra sobre virtudes e valores. Era um sucesso aquele evento. Quem conhece a Alphaville, são Alfa 1, 12, hoje já tem a Alfa 15, são vários lotes que foram aumentando cada vez mais. Tem muita gente que mora lá, então jovens bastante problemáticos aqui entre nós, famílias com dinheiro, então em geral os jovens têm seus problemas bastante fortes, né? Então eu ia lá de uma maneira ajudar, era um educador já naquela época, e um dos temas que eles mais gostavam de debater era a amizade. E um dia eu dei para eles C.S. Lewis, Os Quatro Amores, dei Aristóteles, os livros 8 e 9 sobre a amizade, dei para eles um texto de um autor chamado Geraldo Castilho, que tem vários livros sobre amizade, e eles começaram a ler, prepararam tipo de um seminário, e lá depois de grandes discussões nós chegamos numa definição bastante apurada, bastante purificada, depois de muitos brainstorms, bastantes discussões, e a definição de amizade que eu uso até hoje, que chama-se, que se diz assim: amizade é uma misteriosa afinidade entre duas pessoas que nasce da admiração mútua e do sacrifício desinteressado pelo outro. Então, destrinchando rapidamente essa definição, olha que bonito que é essa definição. Amizade é uma misteriosa afinidade. De fato, o que faz que eu seja mais amigo de uma pessoa, de outra, numa sala de aula, onde todos somos mais ou menos iguais, temos os mesmos laços, somos do mesmo time, temos os mesmos gostos? Não sei. Há uma certa... há um certo mistério nas amizades. Na minha interpretação, se vocês querem saber, eu penso que o nosso Criador vai colocando pessoas à nossa volta durante o nosso caminhar terreno, para que essas pessoas nos complementem, nós aprendamos delas aquilo que nos falta. Então isso de alguma maneira vai criando esses laços sociais, esses laços que tornam a gente depois uma família do planeta Terra, isso tudo que cada vez mais a gente percebe que está faltando atualmente no mercado. Bom, é uma misteriosa afinidade que nasce como? Então, em geral, por admiração mútua. Admiração mútua, o que quer dizer isso? Pô, ele gosta do mesmo time, ele gosta do mesmo autor, ele gosta de jogar futebol, ele gosta de jogar tênis, ele gosta de ler, ele gosta do Senhor dos Anéis. Há sempre um começo de laços de esportes, de literatura, de música, de hobbies, de bairros. Enfim, há alguma coisa que no começo você se junta a uma admiração mútua, a gente se gosta, aquilo que a gente falava na live da semana passada, há um amor complacente, a gente se sente bem ao lado dessa pessoa, a gente gosta dela, não é verdade? Mas reparem, isso ainda está no nível de colega. A gente acha que já é amigo, a gente fala que é meu amigo, mas na verdade, ainda não é amigo.
Amigo é quando dá o segundo passo aqui nessa nossa definição. Além de uma misteriosa afinidade entre duas pessoas, que nasce da admiração mútua e do sacrifício desinteressado pelo outro. Aqui está a palavra mágica se você quer testar se você tem amizade por alguém, se há um desinteresse. E é isso que eu gostaria agora de trabalhar na nossa live. Eu quero trabalhar a ética do desinteresse. Esse é o meu objetivo da nossa live de hoje. Porque olha, na sociedade atualmente, a sociedade muito utilitarista, né? Toma lá, dá cá. O que eu ganho em troca? O que você me dá em troca? Se eu faço isso por você, o que você me dá? Ah, eu não gosto dele porque ele não me deu, não retribuiu. Eu convidei, ele não me convidou. Sabe esse tipo de mentalidade que está mesmo no mercado? É óbvio que uma pessoa que vive assim vai ter muita dificuldade para ter amigos. Por isso eu digo que, como eu dizia há pouco, as pessoas têm poucos amigos, não só pela concorrência das internets, não só pela insegurança social de andar na rua, não, é também porque efetivamente, né, as pessoas não estão sendo educadas para a generosidade, para o desinteresse. E então, se os senhores pais não entendem que esse é o principal valor para que o seu filho tenha bons amigos, então não reclame depois que o seu filho ande com maus amigos, com más companhias. Porque, na verdade, quando uma pessoa começa a tentar fazer amigos, mas ele é egoísta, então é óbvio que as pessoas se afastam, o seu filho fica solitário. Então, qual é a solução? Ele vai buscar amigos fracos, amigos fáceis, amigos também interesseiros como ele. Então, nasce aquelas amizades de egoísmo mútuo. Ambos estão se beneficiando nessa amizade de complacência, ambos se comprazem nesse prazer, vamos chamar assim, de amizade, mas obviamente ali não tem uma amizade profunda, uma amizade duradoura. Ela vai se quebrar imediatamente se houver uma discussão, se houver, pois, enfim, uma traição, se houver, pois, às vezes motivos tão bobos, porque não emprestou, né, a bola para jogar bola, porque não foi na festa, a pessoa fica toda suscetível, foi ofendida, e às vezes questões tão boas, a amizade se quebra, prova que então ali não havia de verdade amizade, havia só uma amizade mais ou menos egoísta. Então é importante que nós saibamos que há que formar na ética do desinteresse. Agora, eu pergunto para os que estão me escutando, né? Esse desinteresse é um valor social hoje? Concordam comigo que parece que isso hoje soa uma coisa meio estranha, o cara desinteressado, parece o Zé Mané, né? Parece meio bobo, né? Meio idiotinha, né? Meio trouxa, né? O cara, fica lá o tempo inteiro, não quer nada pra ele. Tá alguma coisa, qual é o interesse desse cara? Eu não estou entendendo. Esse cara me fez tal favor, me ajudou nos estudos, foi visitar quando eu estava doente, né? O cara me emprestou um dinheiro e nem me cobrou. Um cara desinteressado deve ter alguma segunda intenção. As pessoas não conseguem aceitar, né, muitas vezes esse valor porque não foram educadas em casa e na escola nesse aspecto. Então, eu acho que eu gostaria agora de frisar, senhores pais que estão me escutando, precisamos dar uma virada nisso, se quer que os seus filhos tenham amigos bons. Precisamos formar nesse valor prioritário que é o desinteresse. Há um pensamento chinês, vocês sabem que a sabedoria chinesa, né, além de nos trazer o vírus do coronavírus, nos traz alguns princípios muito bons, né? Ele tem um princípio que diz assim: alguém será tanto mais poderoso quanto menos intenções tiver. Quanto mais desinteressado uma pessoa manifestar no seu relacionamento com os outros, mais poderoso ele será. Parece uma contradição, né? Mas não é. É que justamente uma pessoa desinteressada, ela atrai, ela é rica. Uma pessoa com interesses, vocês repararam, ela não consegue ter um encontro com ninguém, não consegue ter um encontro real, porque ele está sempre vendo, quando começa a conhecer alguém, ele já está vendo esse cara aqui, pode me cuidar jogar tênis. Esse cara aqui poxa, um degrau para eu subir profissionalmente. Esse cara aqui
é com grana, esse cara deve ter uma posição social boa, pode ter uma influência importante, então é bom me aproximar, sabe? Esse cara tem muitos seguidores no Instagram, então, caramba, então preciso ser amigo dele para ver se ele manda alguns seguidores para o Instagram. Sabe, esse tipo de pensamento tá no mercado, é uma coisa horrível, uma coisa péssima, mas infelizmente esse utilitarismo selvagem que estamos vivendo hoje está conduzindo os nossos jovens, né, a reproduzir isso nas suas relações sociais, então acabam depois amargurando, né, solidão, depois desinteresse. Por quê? Porque uma pessoa dessas se empobrece. Um interesseiro, saibam disso, é raramente uma pessoa criativa. O coração dele é pequeno, é que nem o tamanho de um botão. Uma pessoa interesseira raramente é espontânea, é alegre, é lúdica, é para cima, é otimista. A pessoa interesseira está sempre ali com segundas intenções, está sempre ali vendo, né, conspirações, está vendo ali sempre desconfianças das pessoas, nunca se entrega, nunca está leve, nunca está para cima, né? Uma pessoa interesseira, portanto, incomoda, é um chato. Uma pessoa interesseira, na verdade, está sempre querendo manipular os outros, está sempre tirar uma vantagem, sempre é uma ameaça ineludível. Não tenho a menor dúvida. Então, obviamente, nunca vai sacrificar por ninguém, nunca vai colaborar. Sabe aquele cara que na hora do vamos ver está fora, está saindo fora? O carro dele nunca está disponível, a bola dele nunca é a dele, né? É uma pessoa, portanto, que tem muitas dificuldades de fazer amigos, que é o nosso tema de hoje. Uma pessoa interesseira é uma pessoa mais que egoísta, é uma pessoa má. É uma pessoa que tem lá uma interioridade mentirosa, falsa, certo? Então, obviamente, isso não atrai. Então, é importante que nós formemos nossos filhos a serem pessoas abertas, pessoas incondicionadas, pessoas que saibam se dar aos outros com liberdade, que haja de fato esse encontro com uma outra pessoa. Se você é uma pessoa desinteresseira, né, você chega ao coração do outro porque o outro se abre. O coração só se abre quando você se mostra como é. Então, isso serve não só para a amizade, mas também para o casamento, para os negócios. Né? Enquanto a pessoa não mostra as suas intenções verdadeiras e tem, pelo contrário, lá intenções tortas, intenções egoístas, então é óbvio que lá dentro esse eu egocêntrico, dominador, manipulador, né, vai querer dominar, desfrutar, impor-se, e obviamente isso não vai dar certo no casamento, nos negócios e nas relações sociais. Então, a grande riqueza de uma pessoa é esse desprendimento. Aprendam esse conceito importantíssimo, porque somente assim as pessoas vão ser atraentes. Tu quer ser atraente? Tu quer atrair bons amigos? Então seja uma pessoa desinteressada, desprendida, aberta, generosa, e ensine o seu filho a ser assim, porque como eu já dizia no começo, você tem que ensinar ao seu filho esses valores pelo seu exemplo. Se ele não vê isso em você no dia a dia, se você está sempre cobrando a conta, se você está sempre reclamando que seu filho não faz isso, não faz aquilo, então o seu filho vai aprendendo, né, que o valor das pessoas é aqueles que têm mais, aqueles que têm mais poder, ou que têm mais, enfim, capacidades, ou que têm mais, enfim, dinheiro, e isso tudo é uma coisa muito falsa. Então, agora acho que vocês já estão percebendo, né, qual é a diferença entre um publicitário, um homem de marketing, desculpa aqui os profissionais dessa área, né, e uma pessoa que é verdadeira amiga. É isso, né? Um publicitário, um homem de negócios, ele anda sempre à busca de oportunidades, ele anda sempre atrás de seguidores do Instagram, e nunca está de forma desinteressada ajudando os outros, realmente preocupado com os outros. Seu coração não cresce, seu coração é pequeno. Isso é o que a gente percebe muito hoje, gente muito inteligente, gente genial, gente que faz muita coisa maravilhosa na ciência, na técnica e até no Instagram, mas às vezes a gente percebe que eu não sei, esse cara tem alguma coisa que eu não sei explicar o que é, que não gosto dele.
E você sabe o que é? É exatamente isso. Ele está te querendo manipular e você tem essa intuição, você acha que tem alguma coisa errada com ele, você não sabe explicar, e é isso, o coração dele está um pouquinho estragado, então precisa ter cuidado com essas pessoas realmente. Porque no fundo, elas não estão querendo ser as tuas amigas, mas estão querendo te usar para o seu próprio benefício. Então está aí uma ideia importantíssima que a gente tem que aprofundar, tem que falar, tem que recordar. E isso é o principal aspecto da verdadeira amizade que o seu filho tem que adquirir na adolescência para atrair pessoas muito boas, muito valiosas. Esse é o grande legado como pai que você tem que deixar. Sabe, eu quando penso nos meus pais, desculpa falar assim abertamente, né, mas se é verdade eu tenho que falar. Quando eu gosto de pensar nos meus pais, eu sempre gosto de pensar nas pessoas desinteressadas, desprendidas, generosas, pessoas muito boas que criaram 6 filhos, todos os filhos realmente bons, generosos. Se algum irmão meu estiver me assistindo agora, ele deve estar sorrindo ao ver isso. Mas sabe que é isso, né? É isso que vai ficar. O que eu lembro do meu pai? Não lembro de nada, eu lembro disso. É isso que me marcou, é isso que me fez estar hoje fazendo um Instagram aqui às 9 da noite para muitas pessoas, para tentar despertar nelas também esse valor, porque é aí que está a vantagem de um bom relacionamento. E quer saber um complemento desse desinteresse? É uma ideia bem bacana, atenção agora, hein? É uma nova ideia que se complementa com o desinteresse para você ter amigos bons. É a pessoa que também descobriu a dialogar, descobriu o diálogo, aprendeu a dialogar. Como está difícil hoje o diálogo, vocês já perceberam? As pessoas não conseguem dialogar. Hoje há um autêntico monólogo, a pessoa vive o dia inteiro falando com ela, está sempre falando no seu interior das suas reclamações, das suas tristezas. Por quê? Porque não consegue se dar aos outros. Uma pessoa interesseira, ela não vai se abrir, ela não tem essa capacidade. Uma pessoa desinteresseira, que confia num amigo os seus problemas, as suas confidências, as suas dificuldades, é uma pessoa que vai ter sempre recursos para resolver os seus problemas. Então, olha que frase eu encontrei do filósofo Ratzinger, que é fenomenal esse cara. Todo mundo sabe que foi depois do Papa Bento XVI, mas antes muito, fui professor universitário durante 30 anos lá na Alemanha, e eu gosto dos textos dele como filósofo. Olha que texto ele colocou num dos seus livros. Ele diz assim: um diálogo legítimo não se realiza entre homens que se contentam em falar sobre alguma coisa. Isso não é um diálogo legítimo. A fala do homem alcança a sua grandeza somente ao tentar exprimir não alguma coisa, mas exprimir a si mesmo, subindo o diálogo à comunicação. Olha que coisa! Onde tal comunicação acontece, onde o homem se exprime a si mesmo na conversa, ali, de algum modo, as duas pessoas se encontram e se abrem uma à outra. E dentro dessa abertura, encontram também Deus, que é o tema dos debates dos homens que se amam. Mas também somente onde o homem se exterioriza como objeto da sua fala, penetra no diálogo humano com o logos do seu ser humano, o logos de todo o ser. Quando nós somos desinteressados e nos abrimos a um amigo, a gente se entrega totalmente no nosso ser. Já falamos isso nas lives da semana passada, aqui não vamos aprofundar, mas sem dúvida, o que está faltando às vezes nas pessoas para ser amiga é essa doação desse logos do seu ser, de toda essa completude, de toda essa plenitude. Eu entrego o meu pensamento, os meus afetos e a minha vontade ao outro. E essa é a minha perfeição. Você se aperfeiçoa como ser humano, entregando em todo o seu ser a esse outro, a esse amigo, que também está se entregando a você todos os dias mutuamente. E nessa complementaridade de amizade é que ambos vão ser felizes, porque vão estar sendo cada vez mais realizados um no outro, um com o outro. Isso é uma coisa espetacular, e quem tem essa experiência, quem tem amigos bons,
Quem tem amigos profundos, esse amigo que você fica a tarde inteira e o tempo não passa, pois isso é o que está valendo. Hoje as pessoas não conseguem fazer isso, infelizmente. Vão para um bar, ficam horas e ficam fazendo o quê? Falando de futilidades, de bobagens, quando não ficam olhando para o celular. Então é óbvio que uma pessoa que está com essa pobreza interior vai sentir depois muita solidão, um certo vazio. Por quê? Porque na verdade, como a gente já falava no outro dia na live, esse coração não está bombeando espírito, não está bombeando amor, está bombeando um pouco de egoísmo, um pouco de interesse. Para ir terminando, então, como é que eu posso distinguir as boas das más amizades? Qual é o gabarito da prova? Agora, com tudo que nós já falamos, está muito mais fácil você responder a essa pergunta. Eu costumo diferenciar amizades fracas, amizades ruins e amizades boas. Vamos pegar? Atenção. O que é uma amizade fraca que você tem que ensinar para o seu filho? E tem que também, sabendo o que a gente vai explicar agora, saber se você está com amigos bons ou fracos. Como é que eu posso saber se os amigos dos meus filhos são amizades fracas, porque aparecem lá em casa, porque viajam conosco, porque a gente vê eles estudando, porque foi na casa do outro, foi na festa, foi na viagem. Como é que eu posso saber se os amigos dos meus filhos são fracos? Então, como é que a gente definiu há pouco a amizade? A gente definiu como admiração mútua, lembram disso? E um sacrifício desinteressado. Uma amizade fraca, a admiração mútua é muito superficial. O que o seu filho admira no outro? Ah, cara, ele é muito legal, ele joga muito bem futebol, ele tem muita grana, ele tem um iate, cara, ele me leva para Paraty, cara, e a gente passa um fim de semana maravilhoso. Pô, ele tem um celular de última geração, sabe? Esse meu amigo, cara, ele mora num condomínio cheio de menina, cara, tem que ir lá conhecer, cara, muito boa festa que o cara organizou, tinha que ver o DJ que ele pagou, ele gastou não sei quantos R$1.000 naquela viagem à Europa, sabe? São essas questões que ele sempre traz, seu filho traz para o jantar à noite, conta do amigo que ele fez isso, fez aquilo, são questões muito superficiais. Então, a admiração que ele tem por essa outra pessoa não se sustenta, não tem conteúdo, é uma admiração muito superficial, muito fraca. E depois não tem nem, obviamente, aquele sacrifício desinteressado. É um mero sentimentalismo de água com açúcar, de algodão doce, como eu sempre gosto de dizer. Ambos, essa amizade fraca, ambos têm, vamos dizer assim, um relacionamento de egoísmo mútuo. Ambos se beneficiam um do outro ali, para esportes, para diversão, para festas, para mulheres, para estudos, mas não existe sacrifício e muito menos desinteresse pelo outro. Então, é óbvio que logo você percebe que essa amizade é muito fraca. Vai acabar em 30 segundos. É só mudar de bairro, de casa, é só mudar de escola, acabou. Ai, cadê seu amigo? Ah, não sei, nunca mais ouvi e tal. Sabe, era uma amizade muito, muito mais baixa que a digital, vamos dizer assim, né? Depois temos a amizade ruim. Como é que eu posso saber se o meu filho anda com amigos ruins? Isso é o que todo mundo me pergunta nos meus stories. Como é que eu posso saber, como mãe, como pai, se esse meu filho está com amigos que podem trazer complicações? Então, também os critérios são exatamente o gosto. Antes, quando eu falava que a amizade era fraca, a admiração mútua era meio superficial. Agora, na amizade ruim, não existe nada para admirar de valor no outro. Não existe nada. O outro é uma peste. O outro não estuda, o outro só quer coisa ruim, só vai para festas ruins, só tem ideais baixos. Não é que não está na corrupção, não é que não está nas baixarias que a gente conhece por aí socialmente, sabe? Não tem nada de bom. Eu diria assim, a amizade ruim é um dos dois estão descendo a ladeira do seu fim, da sua autodestruição. Isso a gente percebe claramente. Eu tenho milhões de exemplos para falar disso, né? Que
sabe aquele amigo que está sempre levando o outro para uma festa ruim? A gente sabe o que é uma festa ruim, verdade? Aquele outro que está sempre levando para drogas. A gente sabe que está rolando hoje fácil, né? Aquela menina que chama a outra para ver pornografia em casa, está na moda hoje, senhoras e mães, saibam disso. Então, acontece isso, não acontece mesmo, né? Então, ela é muito legal, muito espontânea, muito libertária, é muito uma amizade ruim, porque está levando a sua colega a descer o precipício e vai rolar coisa muito ruim daqui a pouco. Mas não tem a menor dúvida, né? Então, droga, sexo, frivolidade, uma certa assídia. Sabe o que é assídia? A gente falou na live da tristeza. Assídia é aquela pessoa que já um pouco desistiu de tudo, já está meio desgastada, não tem esperança, está meio para baixo, né? Falta um pouco de tudo. Então, cara, uma pessoa que está com companhias assim, senhores pais, acordem um pouco. Seu filho não vai trazer grandes coisas e vai dar problema já. Daqui a pouco a polícia está ligando para sua casa, ou então vai engravidar alguma menina, essas coisas que todos nós estamos sabendo, que infelizmente acontecem e que depois as famílias, não é que eu errei porque você não percebeu que você estava, no mundo da lua, sabe? Então, quando você vê um pouco o seu filho ou a sua filha, sabe, nesse artificialismo do celular, do Facebook, do Instagram, muita foto para ali, foto para lá, foto com roupas muito estranhas, muito sem roupa, sabe essa pessoa que está muito assim, muito artificialista e está feliz porque tem não sei quantos seguidores, porque tirou a roupa, mas essas pessoas estão trazendo problemas já. Então, isso é uma amizade muito, muito ruim. E depois, amizades boas, a gente pode chamá-las, isso sim, aqueles que, além da admiração mútua ser de alto nível, pessoas com ideais, com metas altas, que estudam, que buscam, que correm atrás, que leem, que pensam, que têm juízo crítico, que têm personalidade, que já se encontraram, já sabem para que vieram nesse mundo. Então, além dessa admiração mútua, os dois estão ali numa santa emulação, é o termo que se costuma usar tecnicamente, há uma emulação muito grande, sabe? Quando você está assim, então é óbvio que você depois vai conseguir uma amizade profunda. E além dessa admiração mútua, os dois estão lutando por serem melhores. É aí que está, para mim, um grande diferencial de amizades boas. Os dois estão lutando mesmo para ser menos preguiçoso. Ambos estão lutando para ser menos impuros. Ambos estão lutando para serem mais religiosos, para terem um desejo de santidade. Os dois estão se esforçando por rezar mais, por ir mais na missa aos domingos, por, enfim, ter um ideal de santidade mesmo. Isso é um critério evidente de que você está no caminho de uma boa amizade, né? Quando um está ajudando o outro. Então, quando um se porta mal, vai lá e corrige, e faz uma correção fraterna, com muita caridade, com muita propriedade, mas é uma pessoa que está ligada, é uma pessoa que, se eu quero o bem do meu amigo, eu quero o bem não só físico, espiritual, mas eu quero um amor transcendente, que a gente falava na live da semana passada. É o quarto nível do amor, o amor transcendente. Eu quero que ele chegue no céu. Eu quero que ele chegue no céu comigo, para sermos eternamente amigos com Deus. É isso que é a verdadeira amizade. Então, é óbvio que, como vocês percebem, há muita diferença entre a amizade fraca, entre a amizade ruim, né, e a amizade boa. Depois, senhores pais, gostaria que alguns aspectos já secundários, né, que eu gostaria também que vocês soubessem que podem investir na educação dos seus filhos para que eles tenham riquezas de amizade, vamos chamar assim. Agora vamos dar alguns apetrechos, alguns acessórios de amizade que de alguma maneira vão facilitar que o seu filho também atraia bons amigos e, portanto, andará com pessoas boas sempre ao seu lado. A gente chama isso das virtudes da convivência. Tem várias virtudes aqui, eu não vou, obviamente, explorá-las todas, mas eu costumo selecionar sempre 3 virtudes da convivência que são infalíveis, que tem que fomentar nos seus filhos. Quer saber qual é a primeira? Obviamente, é a alegria, o bom humor, o sorriso. Seu filho tem que estar sorrindo, tem que estar bem-humorado, tem que estar otimista.
Sabe aquele cara chato, mal-humorado, cara amarrado, cara de peixe morto, cara de enterro, como algumas vezes chamam por aí? Um cara desse vai atrair quem? A gente quer pessoas alegres, isoladas, a gente quer pessoas para cima. A gente já tem tantas dificuldades na vida, a gente quer pessoas que nos motivem, que nos levem, que a gente nos ajudem a vencer as dificuldades. Então, isso é um aspecto importantíssimo, uma virtude da convivência importante. A outra, sem dúvida, chama-se cordialidade. Cordialidade vem de coração. Pessoa que sabe acolher os outros, que sabe abraçar, que sabe... Oi, Solange, estou gostando de ver você por aí, muito bom. Pois olha, o nosso querido, nosso querido filho da Solange, que eu prefiro não falar o nome, saiba que é uma pessoa muito cordial, muito afetiva, muito carinhosa. Bom, as irmãs dele são mais ainda. Mas, então, saibam que a cordialidade é um aspecto importantíssimo para você ser uma pessoa boa, pessoa atraente. Todo mundo gosta de uma pessoa cordial, afetuosa, sabe? Aquela pessoa acolhedora. Uma terceira virtude da convivência, eu chamo de respeito mútuo. Como está difícil isso hoje, sabe? Respeito mútuo é uma mistura de amar a pluralidade, amar opiniões diferentes, visões de mundo diferentes. Você sabia que isso é uma das chagas do mundo digital atual? Como hoje está muito fácil você, enfim, diversificar os teus públicos, os teus nichos de relacionamento, então é óbvio que isso está causando um pouco, às vezes, certas polarizações, certas polêmicas. Então a pessoa está sempre procurando o contrário para discutir, para mandar brasa, para falar mal, sabe? Pessoas que andam motivadas por isso no celular, no Instagram, no Facebook. Tem pessoas que parece que vibram em criar um caso todo dia no Facebook. Eles querem ser notícia, na verdade. Há ali uma carência mesmo, meio estranha, não sei bem qual é o fenômeno que está acontecendo. Na verdade eu sei, mas eu prefiro não aprofundar. Mas quero que vocês saibam que uma pessoa que está sempre meio briguenta, não é bom. A pessoa tem que ser... respeita o outro, respeita a diversidade. A pessoa não acredita na tua religião, deixa. Se a pessoa tem outro pensamento, deixa, respeita ele. Você expõe a tua verdade com caridade, com amizade, mas depois, se o cara quer pensar outra coisa, o problema é dele. Cada um é livre e responsável pela própria realização, pela própria felicidade. Então deixa o cara. Eu sempre gosto de dizer que a própria verdade vai trazer a conta, vai cedo ou mais tarde. Então por que você fica brigando como se a verdade fosse tua? A verdade não é tua nem minha. A verdade vem de Deus e da natureza humana. Então as pessoas têm que descobrir sozinha. Você tem que ser um facilitador, um iluminador para a pessoa descobrir. Agora, você querer ganhar no braço, no raciocínio lógico, isso é uma bobagem. As pessoas são livres para isso, para a pessoa refletir e depois, se quiser aderir à verdade, adere. Se não quer aderir, não adira. E Deus não é assim que conduz a humanidade desde que criou Adão e Eva. Então, você quer ser mais do que Deus? Então, respeito mútuo é uma virtude da convivência muito importante, porque assim a pessoa está uma pessoa agradável, não está sempre polemizando, não está sempre discutindo, sabe? A pessoa chega na rodinha e fala, ih, lá vem o cara. Mas tem gente que é assim, né? Que não agrada, que está sempre sendo do contra, sabe? Aquela mala sem alça, sabe? Como a gente está chamando também. Mas então são 3 aspectos da virtude da convivência que vão ajudar muito o seu filho a ter boas amizades. E tem também 3 defeitos da convivência, você sabia? Que não dá para explorar muito, mas assim, só pincelando. Você quer saber um dos piores defeitos da convivência? Eu chamo de inoportunismo. Inoportuno, ou chato de galocha. Falta aquele dom de momento, em que a pessoa entra no momento errado, fala do jeito errado, e fica muito tempo falando a mesma coisa, fala 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa no telefone, sabe aquela pessoa, nossa, quando você vê ele no celular, fala, ih, rapaz, estou ferrado. Então, a pessoa inoportuna, a pessoa chata, então tem que falar às vezes para o filho, olha, você está um pouco chato, cara, você está um pouco inoportuno, se manca um pouco dom de momento. Outro defeito da convivência, sabe qual é? O pessimismo. Sabe, aquela pessoa que você propõe um plano, uma festa, uma viagem, e o cara fala, vai chover, e não vai dar certo, e na outra vez, sabe, aquela pessoa que está sempre carregando mágoas, rancores, agravos, traz uma lista ali imensa dentro do seu coração e está sempre puxando para baixo. Sabe o que quer dizer isso? Todo pessimista é, antes de tudo, um grande comodista que não quer se esforçar em nada. Essa é no fundo, a raiz de fundo.
Quem tem experiência com adolescentes, jovens, sabe que todo pessimista é um grande preguiçoso. Né? E um último defeito, né, da convivência, está muito em baixa atualmente, é a falta de educação. As pessoas hoje não aprenderam, infelizmente, né, as normas de boa educação, não comem bem, não seguram bem nos talheres, não bebem bem, não falam direito, não se vestem adequadamente. Pô, não é a mesma coisa que você vai para uma missa, para uma praia, para uma viagem, para ficar em casa. Tem vários tipos de roupa, a gente tem que se posicionar de acordo com as circunstâncias, com a caridade, com o que os outros estão esperando de você. Você tem que se cuidar, tem que estar bonito, tem que estar cheiroso, tem que estar atraente, agradável. As pessoas têm que gostar de você pelo aspecto externo. Obviamente que é sempre um reflexo da tua beleza interna, evidentemente, mas também quem não cuida da sua beleza externa é porque está descuidando da sua beleza interna. A gente também sabe dessas relações, estética e ética tem uma imensa relação. Um dia ele traz isso para uma live, mas tem gente que não sabe se relacionar. E hoje com a coisa do celular, né, aqui eu faço um exemplo, a pessoa está sempre na dependência, né, e, meu Deus, e me mandar, sabe, a pessoa não consegue largar esse troço aqui, né, vai para qualquer restaurante, para qualquer conversa, para qualquer festa, todo mundo tem que estar conduzindo o seu maldito lá. Por que tem que ser assim? Eu tive essa discussão na época do carnaval, porque havia uma discussão, se eu levo o celular, não levo o celular, se você é assaltado, não você é assaltado. Que bobagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pô, deixa o celular em casa. Mas eu preciso tirar foto. Mas por que você precisa tirar foto? Não precisa tirar foto nenhuma, vai se divertir, curte um pouco a sua vida. Mas há de verdade, né, uma dependência, as pessoas estão muito viciadas nesse tipo de coisa. Então, como vocês veem, né, fomos dando várias dicas, né, para que você vá, enfim, formando seu filho, vá avaliando as amizades do seu filho. Concorda comigo que hoje está muito mais fácil agora, depois que você já teve essa teoria toda? Então, é importante que você agora atue, né? E eu gostaria de dar uma última dica. Uma última dica que eu acho que é muito feliz, porque eu tenho experiência nisso, né? Eu sou um fanático de cinema, né? Eu gosto muito de cinema. Eu organizo, né, entre os adolescentes cine debates. Sou um especialista em cine debates. Eu tenho vários filmes famosos que eu gostaria que vocês assistissem para passar justamente esses valores para os seus filhos. Então, eu vou deixar amanhã no meu Instagram, aviso já, os 20 filmes que você tem que ver com seus filhos agora na quarentena. São 20 filmes, todos maravilhosos, uns antigos, uns mais modernos, mas que todos eles trazem um ensinamento de algum valor ou de alguma virtude. Vou postar amanhã, né, no Instagram, vocês fiquem atentos nos stories, e vou deixar lá, filmes para verem com a família e com os filhos, para debaterem depois. Essa é uma das formas mais eficazes de você passar valores e virtudes, para ir formatando, no bom sentido da palavra, o seu filho, para que ele vá depois ganhando essa sensibilidade para perceber o que vale e o que não vale nos outros. E uma forma de educar a sensibilidade e a estética é através do cinema, é uma sétima arte. Então, obviamente que você tem que estar, além da literatura, que também é uma fonte maravilhosa, né? Já falamos no outro dia dos irmãos Karamazov, quer dizer, é um livraço para ensinar os valores da amizade, é o livro da amizade. Bom, O Senhor dos Anéis é o livro da amizade, tem vários livros. O próprio Harry Potter eu considero também um livro muito bom para crianças, para ensinar várias virtudes de amizade, de coragem, etc. Por mais que tenha lá as coisas mágicas, a gente tem que saber separar as coisas, não há nenhum problema, os pais não fiquem muito preocupados com isso. O fato é que eu queria que você fosse percebendo que se você usa desses recursos para ir formando seus filhos, você vai então conseguir sonhar que seus filhos vão ter critérios adequados para ter bons e grandes amigos. Eu gostaria de falar tantas outras coisas, porque esse tema é infinito. Eu já escrevi um livro sobre a amizade, chama-se A Conquista da Amizade, mas saibam que eu nunca lancei. Quem sabe agora, depois de que eu vim para o Instagram, talvez eu pegue esse livro e dê uma arrumada nele, e uma atualizada nele, e lance esse livro. Porque quando eu escrevi esse livro era justamente com essa inquietação de ver tantos jovens solitários em casa sem amigos. As coisas que mais me deixam tristes
é encontrar jovens solitários em casa, brincando de videogame. É das coisas mais destruidoras. Eu me sinto realmente amargurado. Eu sempre fui um menino de rua, como eu dizia no começo. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Eu tenho amigos muitíssimo bons. Eu sou o que eu sou pelos meus amigos. E agora aproveito até para agradecer assim, publicamente a todos os meus amigos, que são muitos, muitos mesmo, né, que me ajudaram a formar uma pessoa enfim, que quer ajudar. Tá? Isso é tudo um reflexo dos amigos que me ajudaram a ser assim. Então, que bom seria que você pudesse sonhar com seus filhos também sendo assim, multiplicadores do bem, multiplicadores de caridade, é o que está faltando no mundo de hoje. Mas como eu dizia, eu podia ter falado da cultura do descartável, é uma coisa que tinha a ver com a nossa live de hoje, mas não deu tempo. Mas as pessoas estão descartando na boa, assim, não estão nem aí, porque é fonte de egoísmo. Descarta uma Coca-Cola, descarta um amigo, né? Não está nem aí, né? A gente podia falar do consumismo dos outros. Hoje tem gente que consome outros. É um tema muito bom para a gente trazer um outro dia. Hoje há todo o problema da competitividade, né? Será que eu vou ser amigo desse cara, porque o cara vai passar o pé em mim? Então as pessoas estão com medo, né, de fazer amizade por isso, né? Porque no fundo estão sempre achando que alguém vai ocupar o lugar dele, não sei aonde, né? Então as pessoas têm complexo de inferioridade, são pessoas fracas, são pessoas que não têm valor. Mas infelizmente tem esse problema. Tem gente que acha que não dá para ter amigos porque tem muita coisa para fazer, tal do ativismo, que a gente também já trouxe aqui alguma vez. Então essas pessoas que acham que o tempo é tudo menos para estar com os outros. Eu diria que se há alguma coisa, se há o primeiro critério para eu, na hora que eu estou organizando o meu tempo, eu tenho que estar sempre escolhendo, é o tempo para estar com os amigos. Como é gostoso estar uma tarde inteira num bar com um amigo, tomando uma cerveja, mas com aquele diálogo que é comunicação. Você comunica aquilo que você é. E quando você está se entregando ao outro e ele está se entregando a você, olha que comunicação está havendo ali, que riqueza está havendo. Aquele tempo parece que não passa mesmo, não passa. A gente chega a um céu onde não há tempo. Né? Então, de fato, ali é uma outra realidade que todos nós já experimentamos quando estivemos com um amigo, quando viajamos juntos na Europa, por uma dessas viagens que todo mundo já fez em algum momento. São momentos mágicos. Então, que bom que a gente pudesse trazer todas essas discussões para a nossa live, mas o Instagram já vai me podar. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Tenho a certeza que vocês ficaram pensativos em todas essas ideias, mas o mais importante é isso. Senhor Pai, se você quer que o seu filho tenha bons amigos de verdade, você é o responsável por isso. Não venha depois reclamar comigo que o seu filho está drogado, que a sua filha engravidou, que o seu filho está depressivo, que o seu filho não quer estudar, que o seu filho está triste, que está reclamando. Saiba que se o filho chegou nesses níveis de mau caráter, é porque houve ali um processo atrás de vários anos de deficiência. Então, você é um pouco responsável. Outras vezes não, outras vezes foram alguns amigos que entraram na sua história e ele não teve essa percepção e não se afastou e aí envenenou o seu filho. Então, fique atento, ajude e ele torna o seu filho pessoas muito felizes. Até amanhã, que eu estarei de novo amanhã numa live super importante com a Ana Campagnolo, que vai dar muito o que falar. A gente vai falar sobre os rumos da educação no Colégio Porto Real. Um abraço a todos e até amanhã.